O Osman Lins tem um texto, não muito conhecido, mas um texto, enfim, meio clássico dele, que ele começa com um pronome oblíquo, o texto, e lá para frente ele diz, olha, comecei exatamente com esse pronome, que eu sei que gramaticamente está errado, para dizer que sou escritor e não gramático. Quer dizer, então o que vocês trabalham é exatamente nessa linha que o Luiz Fernando Veríssimo chamou de gigolô das palavras. Exatamente. Né? Isso mesmo. Né? O texto do Veríssimo já é um clássico. Né? Ele diz que a gramática tem que apanhar muito para poder saber quem manda nela. E, de fato, quem manda na gramática é o povo, é o usuário da língua. Né? Nós não podemos querer impor um modelo de língua, né, rígido e fechado para 200 milhões de pessoas. Isso não faz nenhum sentido. Né? A língua tem uma vida própria, que, na verdade, a língua não existe. O que existe são falantes de língua, então são os movimentos sociais, a dinâmica social que vai definir os destinos da língua. Então, é preciso realmente que nós aproximemos, né, os estudos e o ensino de língua da língua realmente falada e escrita hoje no Brasil. Não tem mais sentido nós ficarmos o tempo todo tentando impor em sala de aula um modelo linguístico que não corresponde em nada à nossa própria intuição linguística. O aluno não se reconhece naquela língua. Né? Então, as regras de colocação de pronome, por exemplo, são completamente absurdas, porque no português brasileiro só existe uma regra, que é próclise ao verbo principal. Acabou, vamos embora para casa ser felizes. Mas aí as gramáticas vêm com 16 páginas de regras e sub-regras que ninguém sabe, ninguém entende, porque não corresponde à língua que a gente fala. Né? Então eu falo uma língua, olho ali e vejo que não tem nada a ver com a língua que eu conheço, que eu ouço, que eu leio. Então eu falo, realmente, português é uma língua muito difícil, porque se eu falo assim e está errado, então, e eu não entendo o que está aqui, aí cria essa baixa autoestima linguística que caracteriza os brasileiros. A sobrevivência de alguns termos, hoje em dia é menos frequente isso, mas durante muito tempo se resguardou nas comunidades mais isoladas algumas expressões que vinham lá do português quinhentista. Sim. O arribar, né? Tem até um caso curiosíssimo do Cartola, que numa música ele usa uma expressão e que muitos disseram que estava errada e que Vieira já dizia, né? Sim. Que é: eis que Jesus me premeia. Sim. E não seria premeia, seria premia. Né? Uhum. Então, quer dizer, a sobrevivência dessas expressões, o nonada eu acho que também está nessa, que é como Guimarães Rosa abre o Grandes Sertões Veredas, me parece que está nessa categoria também. Quer dizer, como é que vocês encaram a sobrevivência dessas expressões quinhentistas? Veja, a língua é um grande museu, né? Digamos, na verdade, a língua são dois museus. Tem um museu que conserva as antiguidades e um museu de arte moderna. Então, nós encontramos na língua, ao mesmo tempo, formas extremamente inovadoras, principalmente nas cidades, onde a vida urbana permite essa criação, e também encontramos formas conservadoras. Né? Então, se nós visitarmos comunidades mais isoladas, principalmente no Nordeste, nós encontramos muitas formas linguísticas que são do passado, que são clássicas, que a gente encontra no português medieval, no português clássico. Né? Um exemplo típico lá de Pernambuco é a palavra fruita. Né? A palavra fruita passou por evoluções e acabou virando fruta. Mas no português arcaico era fruta, a gente encontra lá diversas vezes. Né? Também quando a pessoa perguntou o que é ai, em vez de o que é há, né? Esse ai também, que é igualzinho ao do espanhol, por sinal, também é uma manutenção de uma forma antiga da língua. Então, a língua vai se transformando, mas ela não se transforma toda de uma vez em todas as comunidades de fala. Né? Cada uma dessas comunidades tem o seu próprio ritmo de mudança e, ao mesmo tempo em que surgem coisas novas, outras são conservadas. Tudo que diz respeito à língua é extremamente complexo e, por isso mesmo, é um estudo fascinante. Agora, e aí, a partir, quer dizer, você está lançando o livro agora, A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, mas tem aberto aí o que eu li, né, no livro, várias coisas que eu vi aí, são várias brechas para polêmicas, para discussões, né, quer dizer, o que é que você espera de repercussão mesmo do livro? Que se abra um novo debate sobre as questões gramaticais?
De fato, eu fiz de propósito, né, eu deixei algumas arestas aí bem apontadas para que as pessoas levem um susto e tentem levar um debate mais avançado a respeito da língua. Porque quando se fala de língua, principalmente nos meios de comunicação, né, o que é muito triste, há uma forte tendência ao conservadorismo, a uma visão muito autoritária de que língua é aquilo que está nas gramáticas normativas e acabou, né? Então eu tento mostrar que não. Língua é um objeto de estudo científico, como qualquer outro, e como qualquer ciência, esse objeto está sujeito a várias interpretações, dependendo de qual olhar que você lança sobre ele, né? Então, assim, a língua é vista por algumas teorias como uma faculdade inata do ser humano. Outras dizem que é preciso haver interação social para que a língua se produza, né? Então, são muitas teorias e nenhuma delas vai querer dizer a verdade, porque a ciência não é a busca da verdade, ela é a busca de perguntas melhores, né? Então, esse livro faz uma série de perguntas e faz até algumas afirmações taxativas, com a intenção de provocar um debate, de fazer as pessoas passarem a olhar para o português brasileiro com um olhar diferente, com um olhar mais crítico, mais interessante também. Magnus Bagno, me diga uma coisa, você também é um criador, você é um escritor, né? Sim. Você eu não sei, faz tempo que eu não vejo nenhuma publicação recente, assim, do ponto de vista literário seu. Você chegou a ganhar Bienal, Nestlé e tal. Sim. Enfim, como é que está o escritor Marcos Bagno? Olha, esse escritor, ele está sempre ativo, né? Eu escrevo muito literatura infantil, então tem alguns livros aí para sair na linha infantil. Eu escrevo poesia. Atualmente, eu coloquei para mim mesmo um desafio, que é escrever um poema por dia e publicar no Facebook. Então, eu tenho lá uma corrente de seguidores, né? E é um exercício muito bom, né? Então, eu tento conciliar o linguista com o escritor. Depois de produzir um livro desse tamanho, de 1.056 páginas, agora eu quero ficar quietinho, deixar o linguista descansar e colocar o poeta e o escritor para trabalhar um pouquinho mais. Como é essa questão da você trabalhar a linguagem nas redes sociais? É muito gostoso, é muito interessante. Acontecem muitas coisas lá, né? Nos bate-papos também surge toda uma maneira nova de se expressar, né? O uso das abreviaturas, né? Então, a internet está se tornando um grande laboratório linguístico que já vem atraindo a atenção de muitas pessoas, né? Eu gosto muito de participar, primeiro porque a gente recebe muitas notícias de primeira mão, né? Então muitas coisas que aconteceram recentemente eu soube pelo Facebook, pela internet, antes de ler em jornais ou ver na televisão. Então é uma forma de comunicação que está aí para ficar e para se transformar em coisas cada vez mais dinâmicas. Tá ótimo. Obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Nem só de inspiração sobrevive uma obra poética. Fora do estalo, há temas que movem as inquietações dos poetas. Um caso clássico é o poema feito por Carlos Drummond de Andrade diante da prisão de Nara Leão. Já o que provoca a poetisa Astrid Cabral é a palavra. Seu novo livro, Palavra na Berlinda, lançado pela Ibis Libris, é fruto desta provocação. São poemas dedicados ao ofício de lidar com as palavras, de lapidá-las, de encontrar novos sentidos para a frieza marmórea em que elas hibernam nos dicionários. Pode parecer estranho falar apenas das palavras e seus sentidos no poema. No entanto, a lírica de Astrid vai além. Ela lida com os mecanismos, nem sempre de fácil manipulação, daqueles que vivem a luta cotidiana da escrita. A palavra tem vida, é maleável e depende, como barro, de um bom artesão para encontrar todas as suas possibilidades. Astrid é um tanto este artesão. Sua poesia tem cor e cheiro. Não se derrama no lirismo barato, mas também não foge ao sentimentalismo. Sua base de apoio é mesmo a vida, e ainda lidando com algo tão abstrato como a palavra, canta o objeto concreto vivência. Voltando ao mundo onírico, há poemas que inspiram outros tantos.
No início do século passado, o poeta João Martins de Ataíde construiu o Marco do Meio do Mundo, uma espécie de Babel de onde se viam todas as glórias da humanidade. Logo em seguida, o poeta Leandro Gomes de Barros poetou a notícia da queda do monumento. Agora outro poeta, W.J. Solha, resgata a trilha e lança o livro Marco do Mundo pela Ideia, onde faz um verdadeiro empório poético de todos os sentimentos e crenças da humanidade. A obra poética de Solha transita em diálogo com sua prosa, sempre recheada de inquietações filosóficas. Assim, este Marco do Mundo caminha pelo fantástico, as imagens quase surreais que, de certa forma, representam todas as invenções humanas. A grandiosidade e intensa pretensão no poema. O poeta, no entanto, vai desvencilhando as amarras e cria uma obra ao seu modo peculiar e provocadora. É, enfim, um longo poema onde o universo se despeja com todos os seus conflitos e convergências. Poesia com fortes doses de reflexão. A Palavra na Berlinda, de Astrid Cabral, e O Marco do Mundo, de W.J. Solha. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.